E agora, galera, o São Paulo perde mais um jogo para o Palmeiras, né? Eu pergunto, a sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Comenta aí, fique à vontade para você comentar sobre esse jogo aí, derrota aí para o Palmeiras em Barueri por 1-0, né? A gente vai falar aqui, vamos comentar sobre esse jogo, né? Que partida do São Paulo, né, galera? Totalmente desfigurado aquilo que a gente acostumou a ver o que é o São Paulo. Olha só, a sua opinião sobre o Zubeldia mudou? Agora no Campeonato Brasileiro, são 8 jogos, com apenas uma vitória, são 6 empates e uma derrota, ou seja, o São Paulo não está mais invicto. O São Paulo fez apenas 6 gols em 8 jogos. O São Paulo que tomou 6 e fez 6, tem um saldo de 0. Parece que tem uma boa defesa, mas o ataque não funciona, né? O São Paulo em 8 jogos. Quer dizer, em 8 jogos, o São Paulo fez 6, tem menos de um gol por partida. O São Paulo é um time que não cria, né? O São Paulo tem muitas dificuldades para criar. Ah, mas na Libertadores o São Paulo é o líder do seu grupo na Libertadores. Gente, sem demagogia, inclusive vocês estão acompanhando que a gente vem aqui discutindo sempre diariamente, falando tudo bem, a gente está vendo que o São Paulo está com alguns desfalques, o São Paulo está indo bem na Libertadores, mas olha os times, pelo amor de Deus, no grupo do São Paulo na Libertadores. Alianza Lima, ridículo, tá? Dieres, ridículo, último do grupo, e o Libertad. São times fraquíssimos. O nível no Campeonato Brasileiro é outro, né? Precisa jogar um pouco mais. Inclusive no Brasileiro, em algumas partidas, acho que até o São Paulo mereceu vencer. Teve até a bola do jogo, como por exemplo contra o Fortaleza e contra o Sport. Mas o São Paulo não foi o time que venceu, por exemplo, o Sport. O único time aí que não venceu o Sport praticamente, teve mais um aí, né? Porque ele tem 2 pontos, então são o de grande, o único time grande ali que não conseguiu vencer o Sport. O Sport, que é o último colocado no Campeonato Brasileiro, aí com 8 jogos, 2 pontos. O São Paulo não teve essa capacidade. Quando o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, galera, no primeiro tempo, você vê o São Paulo não tendo um escanteio, né? Não chutando a gol. E aí o São Paulo entra de novo com aquela formação. Vocês estão de prova, porque nós conversamos isso aqui antes, ontem, né? Ontem e hoje, inclusive, quando eu vi a escalação do GE, comentei aqui com vocês. Se ele entrar com Ferrarese e Cedric para esse jogo, para mim é até um erro, porque uma coisa é você enfrentar o Alianza Lima com o Cedric na ponta, outra coisa é enfrentar o Palmeiras, que ele poderia ter entrado o Ferreirão já desde o início, que é um atacante, né? Que é um jogador que joga no ataque ali, é o meia-direita, não o Cedric. O Cedric também nem passou do meio de campo, né? E aí ele entra de novo com essa formação. E o pior que isso, galera, foi assim, como o São Paulo se comportou. 5 zagueiros, por que 5? O São Paulo jogou com o Alan Franco, o Juan Tressoldi, e que partidaça do Juan Tressoldi, inclusive, o Juan Tressoldi, mais uma vez, é bom ressaltar, tá, galera? Tem críticas, um ou outro não gosta do jogador, né? Tem um perfil de não gostar do jogador, enfim, a gente respeita. Mas que partidaça do Juan Tressoldi. O Ferrarese que vinha fazendo uma boa partida também ali, eu acho que deu uma vacilada naquele gol do Palmeiras, mas enfim, o São Paulo perdeu por 1-0. Então, só repetindo, 3 zagueiros, Ferrarese, o Alan Franco e o Juan Tressoldi. Ele entrou com o Wendel, que se machucou ainda no primeiro tempo. Aí o Wendel se machuca, entra o Enzo Dias. Aí no meio de campo, de novo, Marcos Antônio e o Alisson. E o menino, o Matheus Alves, que inclusive, de novo, apagadíssimo no jogo. É jovem, a gente tem paciência, a gente torce e tal. Mas não fez nada no jogo, o Matheus Alves muito apagado. Depois saiu logo no começo do segundo tempo, tá? Então, assim, aí depois ele entrou lá na frente, por exemplo, com o Ferreirinha, que no primeiro tempo não recebia bola porque ninguém se aproximava. E no segundo tempo melhorou um pouquinho. Só que quando o Ferreirinha melhora, e o Ferreirinha, na minha opinião, estava melhorando, apesar dele ter perdido um gol, tá? Ele poderia ter acertado o canto ou ter tocado para o André Silva. Acabou sendo um pouco fominha, perdeu um gol, na minha opinião, o Ferreirinha. Só que aí ele vai e tira o Ferreirinha. E não vem com essa de que o Ferreirinha estava cansado, porque o Ferreirinha estava jogando bem, na minha opinião. Ele coloca o Luciano. Que mania de querer o Luciano em todos os jogos, mas enfim. E aí, quando ele coloca o Oscar também, o time até se soltou um pouquinho mais tecnicamente. Só que a gente viu um São Paulo ainda um pouco mais medroso, um pouco mais retraído. Era muito chutão para frente. Para vocês terem ideia, no primeiro tempo, o São Paulo teve um escanteio a seu favor, tá? No jogo todo, eu acho que o Palmeiras teve uns 10, 11 escanteios, galera. O São Paulo foi ter um escanteio aos 40 minutos do segundo tempo, gente. Olha,
Eu vou falar uma verdade, galera, de verdade, o sentimento que eu tenho, tá, desse time do São Paulo, eu já falei pra vocês. E continuo com essa opinião. Esse São Paulo tem cara de Libertadores, tem cara de Copa do Brasil. Acredito ainda mais de Libertadores. Por que que eu falo isso? Não é ilusão, tá, galera? Não é uma ilusão que eu tenho, até porque o São Paulo não tem um timaço. Mas é um time cascudo que é para jogar Libertadores, que joga fechadinho, se defendendo o tempo todo e vai com tudo e vai arriscar jogar de repente uma classificação no Morumbis. Pode acontecer do São Paulo ser campeão da Libertadores, pode sim. Pode acontecer, eu não acho impossível, tá? Só que também precisa melhorar esse futebol. O Zubeldia não pode ser tão medroso, gente. Não pode ter um futebol tão covarde esse futebol do São Paulo. São 8 jogos sem vencer o Palmeiras. Aí você vai jogar um clássico contra o Palmeiras. Já assistiram o clássico Corinthians contra o Palmeiras jogando também em Barueri ou até mesmo jogando no Allianz Parque? O Corinthians joga bola sem medo, pode perder, empata, até ganha do Palmeiras, mas pode mais perde, é verdade. Mas eles jogam, eles não ficam só se defendendo. O Santos a mesma coisa, o Bahia, o Botafogo, né, o Atlético Mineiro, poxa, até o próprio Sport, o Ceará. Por que que os times vão jogar contra o Palmeiras e jogam? E acabam uns aí conseguindo vitórias contra o Palmeiras na sua casa. Agora, o São Paulo, que não ganha do Palmeiras há 8 jogos, e sempre é a mesma desculpa. Sempre a mesma desculpa. Ah, o São Paulo se defendeu bem. Poxa, mas o futebol não é só se defender, o futebol também precisa de criação. E não dá para reclamar também do time do São Paulo que foi a campo hoje, porque é o São Paulo invicto, é o São Paulo do Zubeldia. É o São Paulo que vem invicto na Libertadores, não é verdade? É o São Paulo que ainda que a gente sonha, então, de sair dessa situação do Campeonato Brasileiro. Mas sabe qual é o maior problema de todos aí, galera? Não é quem tá vestindo a camisa também, sabe? Não é só quem comanda, é que o São Paulo está com uma filosofia de time pequeno. O São Paulo está se amedrontando demais, principalmente contra o Palmeiras. Me incomoda demais os jogos contra o Palmeiras, porque o São Paulo joga com medo de perder, mas é por conta do seu treinador. Antes de eu continuar aqui, e aí eu quero ver se você concorda, deixa eu pedir, antes que eu esqueça, deixa o like aí se você não deixou, já senta o dedo no like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações, aquela moral de sempre. Se puder hypar o vídeo também, dá essa moral aí, beleza, galera? Não esquece então de deixar esse like aí. Pois é, o São Paulo se defende bem, galera, só que não cria absolutamente nada, gente. Não cria, não tem criação. Esse que é o maior problema. O São Paulo tinha um Oscar em campo, você tinha um Luciano, tava o Ferreirão também em campo, o Pablo Maia entrou. Então, assim, para mim, que notícia boa, inclusive, né? O Pablo Maia que correu, até tomou cartão amarelo, precisou fazer uma falta ali para matar a jogada. Que boa volta aí do Pablo Maia, o Leão ali, o volante do meio-campo, né? Entrou exatamente no lugar do Marcos Antônio. O Oscar também jogou alguns minutos ali. O Oscar estava muito apagado logo quando ele entrou, mas foi se ambientando com o jogo. O Oscar, inclusive, teve chance de fazer um gol. Saiu na cara do Everton, bateu fraquinho, rasteira no meio do Everton, o Everton catou. Mesma coisa o Ferreirinha. Gente, apesar de tudo isso, o medo do São Paulo jogar lá contra o Palmeiras, em Barueri ou no Allianz, né? Vai um time muito retranqueiro, que é o time do Zubeldia. Eu costumo dizer que é um time retranqueiro, sim, esse São Paulo, na minha opinião. Ele só sai na boa. Repito, uma coisa é você jogar assim contra times pequenos. Contra time grande, ainda mais clássico, eu não sei se o Zubeldia conhece a mística, a história dos clássicos entre São Paulo e Palmeiras. A gente está acostumado a ver um choque rei de emoção, né? De coragem, do São Paulo querendo vencer o Palmeiras. Hoje a gente vê um São Paulo só se defendendo contra o Palmeiras. Até quando a gente joga em casa contra o Palmeiras, é um São Paulo mais retraído. Mas, apesar de tudo isso, galera, o São Paulo além do gol, fora o gol do Palmeiras, que há controvérsias de que se estava impedido ou não, na minha opinião, não estava, galera. Não dá pra gente ficar com essa choradeira aí de, não foi prejudicado, cara. De verdade. Se fosse a gente que fizesse o gol, a gente ia dizer que não estava impedido, eu tenho certeza. O negócio ali praticamente, não sei se estava na mesma linha. Eu olhando assim, visivelmente, quando eu vi que voltou o lance, tá? Eu não achei que estava impedido. E quando traçou as linhas ali também, eu não achei que estivesse impedido. Pode ser que depois ali, que sai aí na mídia, o VAR tem uma outra interpretação, os especialistas, mas estou dizendo simplesmente a minha opinião. Eu acho que o São Paulo não perdeu também por isso. A questão é a forma como se comporta. É a forma como você vai entrar para jogar um clássico.
clássico se ganha nos detalhes, quando é tão equilibrado. E o São Paulo perdeu no detalhe, falta de coragem, querer ganhar o jogo. E aí eu venho falando também a semana toda. Você empatar lá com o Palmeiras, cara, ia ser um bom resultado. Se vencesse, seria excelente. Se perdesse para o Palmeiras, seria um resultado comum. Perdeu de 1-0, o São Paulo competiu, jogou, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é assim, falta futebol. Agora, perder para o Palmeiras de 1-0, o líder do Campeonato Brasileiro, o líder geral da Libertadores, é o time a ser batido aí, o Palmeiras. Nos últimos 12 jogos do Palmeiras, diferente do São Paulo, que tem um monte de empates, para vocês terem ideia, o Palmeiras ganhou, sabe quantos jogos? 11, perdeu um. Então não dá para dizer que esse time é ruim, né? Um time que ganha 11 seguidas, né? Ou seja, o time também compete, mas ele compete e vence. Já o nosso time são 10 jogos aí praticamente, eu acho que 8 empates, uma derrota, uma vitória. É, é, é pouco, sabe? Para esse momento, é você pegar 10 jogos e falar, estamos invictos. Ah, são 8 empates e 2 vitórias. Ou 7 empates e 3 vitórias. Ainda mais as vitórias vindo em Libertadores. Repito, times fraquíssimos da Libertadores. Libertadores começa mesmo hoje em dia quando tem a fase de mata-mata. Só que, gente, São Paulo precisa sair dessa fase do Campeonato Brasileiro. Hoje o São Paulo é o 15º, galera. Se caso acontecer a vitória do Botafogo contra o Internacional, que o jogo deve estar rolando nesse momento que eu tô... Ainda não, né? Ah, já... deve... Que hora que ia ser o jogo? 8h30, enfim, né? Agora é 8h30. Mas a verdade é o seguinte, se o Botafogo vencer o São Paulo, o Internacional, o Botafogo passa o São Paulo fica a um ponto ali, ó, fica ali, ó, uma posição da zona de rebaixamento ali, o risco do Z4 é iminente. Então, os 2 próximos jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem obrigação de vencer Mirassol e Grêmio. Sim, virou obrigação, não pode ter mais desculpa. Não pode ter mais desculpa de calendário, de time cansado, de desfalques, sabe? O São Paulo vai ter que incorporar aí, vai ter que ter aí alguma coisa diferente para esses caras tirarem da cartola e também fazer 3 pontos. Porque o Palmeiras também está na Libertadores, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, o Botafogo, enfim, todos eles aí correndo o seu risco, o Bahia, o Fortaleza, cada um com seus riscos. Mas o São Paulo hoje está atrás do Mirassol. Não dá pra gente entrar no Campeonato Brasileiro em 8 jogos, o São Paulo ter uma vitória, galera. É pouco para que é a grandeza dessa camisa. Eu acho que isso tem que ser entendido também entre os jogadores, a comissão técnica, o treinador do São Paulo. É pouco que esses caras estão fazendo. E aí a gente vai sonhar já no meio da semana, vem a Libertadores. Obrigação também de ganhar sim da Libertadores, porque, repito, times fraquíssimos, esses times do grupo do São Paulo da Libertadores, do grupo do Palmeiras, do grupo do Flamengo, são todos times fracos. Né? Time brasileiro que não se classifica hoje é porque tá muito pipocando. Agora, gente, repito, não dá para jogar um clássico com tanto medo de perder. É até normal a derrota para o Palmeiras. Não, resultado normal, 1-0 para o Palmeiras, e eu dizia que o Palmeiras era até favorito para vencer esse jogo contra o São Paulo por diversos aspectos aí, né? Enfim. Só que o problema é o depois, entendeu? Você perdeu para o Palmeiras? Perdemos para o Palmeiras. Só que a repercussão, agora o negócio vira contra o Zubeldia. Aquilo que era bom, estamos invictos, 6 empates, uma vitória, ok, você não perdia, só que agora você perdeu. Então, assim, você não está vencendo no Campeonato Brasileiro. Então, agora mudou o discurso contra o Zubeldia. Você precisa vencer no Campeonato Brasileiro. Estamos no risco, gente, de entrar no Z4. Nós estamos brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. É iminente agora, é o risco iminente que a gente corre de fazer parte do Z4. Mas o trabalho é bom. Agora me prove que trabalho que é bom do Zubeldia. De novo, qual que é a régua para medir o trabalho bom do Zubeldia? Primeiro colocado na fase de grupos da Libertadores. O São Paulo é o 15º, correndo o risco de ser quase o último, dos últimos ali do Campeonato Brasileiro. O São Paulo eliminado no Campeonato Paulista. O São Paulo que fez um péssimo Campeonato Paulista. O São Paulo que não vem fazendo bons jogos, tecnicamente. O São Paulo vem competindo. Então, o que eu queria dizer,
E para a gente finalizar aqui, quero saber também a sua opinião, é o seguinte: a sua opinião mudou agora sobre o trabalho do Zubeldia? Porque eu continuo achando, de novo, a mesma coisa. O time do São Paulo, ele tem chance, galera, ele consegue, ele vai conseguir evoluir, mas o treinador precisa ter mais coragem, ele é muito medroso, gente. O Zubeldia, esses jogadores do São Paulo não são jogadores para jogar se defendendo. Ferreirinha, André Silva, o menino lá, o Matheus Alves. É só se defendendo, sabe? É só retranca, é só chutão para frente. E olha que o São Paulo competiu, o São Paulo teve até as melhores chances que o Palmeiras. Só que venceu quem mais quis jogar, que foi o Palmeiras. O Palmeiras, mesmo não conseguindo ser tão efetivo, nem tanto assustar assim o São Paulo, o Palmeiras venceu, sabe por quê? Porque ele quis vencer, porque ele procurou vencer o São Paulo, mesmo com muitas limitações. E até porque o Palmeiras também não conseguiu criar grandes coisas no primeiro tempo também, 10 caras do São Paulo atrás da linha da bola, se defendendo. Fica difícil para o adversário também criar. Já passamos por isso e acredito que vamos passar nos próximos jogos também no Morumbi. Mas assim, venceu merecidamente, na minha opinião, sem clubismo. O Palmeiras venceu de 1-0 aí, o resultado foi merecido, tá? Se o São Paulo tivesse vencido o jogo, a gente. Aí, meu amigo, se o São Paulo vence, o que que fica? Vale a pena jogar desse jeito, vale a pena jogar feio, né? Vale a pena ser retranqueiro e não vale. O São Paulo não pode jogar assim. Eu me nego a aceitar esse futebol do São Paulo. Eu acredito que dá para melhorar, mas alguma coisa precisa ser feita. E sabe o que tem que ser feito agora, urgentemente? Obrigação vencer quarta-feira na Libertadores, no final de semana o Mirassol e depois vencer o Grêmio também. São Paulo tem obrigação de vencer os 3 próximos compromissos dele. Não interessa quem jogue, e principalmente no Campeonato Brasileiro, porque agora a gente já está falando de risco de entrar na zona do rebaixamento, de cair para uma segunda divisão. Cuidado com esse negócio de incaível, São Paulo não cai, o São Paulo é diferente. A gente já viu que incompetência derruba qualquer um. E nós temos um treinador que se abdica de jogar futebol, retrai, retranca tudo e deixa campo para o adversário. Hoje o futebol, galera, além dele ser físico, ele é velocidade e ele é coragem. Olha o nosso futebol, gente, é nivelado por baixo, por baixo. Você não precisa ter medo de Corinthians, de Palmeiras, de Flamengo, de Bahia, medo de ninguém, tem que jogar. Se é para perder, que perca tentando vencer. Agora não, perde querendo perder. Isso que é o pior. Porque se defende o tempo todo. E o futebol, como dizia o próprio Muricy Ramalho, que deve estar acompanhando isso e deve ter falado na hora que o São Paulo tomou o gol. A bola pune. E aí o Vanderlei Luxemburgo, se estiver assistindo o jogo, fala: o medo de ganhar, o medo de perder, tira a coragem de ganhar. É isso, meu amigo. Então, assim, ou a coragem, né? A falta de coragem, né? Tira a vontade de ganhar, algo dessas frases aí que esses técnicos desses técnicos aí eles fazem, mas essa é a realidade, né? O São Paulo hoje tem medo de perder e aí tira a coragem de ganhar. E a bola pune e puniu o São Paulo pelo mau futebol. Para quem diz que São Paulo jogou bem, cara, meu Deus, no clássico você tem um escanteio enquanto o rival tem 11, tem alguma coisa de errado. No clássico onde você não chuta gol, onde você passa uma eternidade para fazer uma finalização, tem alguma coisa de errado. Clássico jogar bem não é só se defender, é você levar perigo, né, machucar ali também o adversário. A gente acostumou ver o São Paulo assim. Só que tem torcedores se acostumando com esse São Paulo se apequenando. O São Paulo dá invencibilidade dos empates. Tem torcedor comemorando a invencibilidade dos empates. Agora acabou a desculpa. Eu quero ver qual que vai ser, né, o próximo discurso para defender esse futebol. Com Zubeldia ou não, a gente tem que melhorar o futebol, galera. A gente precisa melhorar o futebol. Eu tô preocupado é com o São Paulo, não é com o Zubeldia. Eu não tô preocupado com o Zubeldia. Eu tô preocupado é com o São Paulo Futebol Clube, porque a gente tá vendo um cenário preocupante. E a pressão nesses 2 jogos, Grêmio e o Mirassol, né? Talvez eu tenha até falado Novo Horizontino aí, mas não é Novo Horizontino, eu tão injuriado que eu tô, mas é o Mirassol.
O São Paulo vai enfrentar o Mirassol e o Grêmio, com obrigação de ganhar esses 2 jogos, sabe para quê? Para sair lá de baixo da 15ª ou 16ª colocação, não é nem para brigar por algo maior. Olha que situação nós já chegamos. E do jeito que está jogando o São Paulo, fazer 6 pontos vai ser muito difícil, mas não impossível, mas vai ter que fazer 6 pontos. Quero saber a tua opinião, comenta aí, fique à vontade. Se você discorda também, fica à vontade aí para comentar. Quero desejar mais uma vez aqui, tá? Um ótimo final de noite aí para todos. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui ainda no domingo, feliz Dia das Mães para todas as mamães aí do mundo. Valeu, galera. Forte abraço aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, como sempre. Vamos, São Paulo. Tamo junto.